Muito bem, agora vamos então para o momento da edificação pela pregação da palavra. Você que ainda não abriu, por favor, abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. E hoje nós vamos ler do verso 16 ao verso 32, dando continuidade à nossa série de mensagens. E assim diz a palavra do nosso Deus. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava a epígrafe, a acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, te louvamos pela tua santa palavra. E ler estes trechos sobre a crucificação de Jesus causam em nós muita tristeza. Mas te pedimos, Senhor, que tu nos dês a clareza necessária para que, além deste impacto de tristeza, sejamos impactados pela tua graça maravilhosa, porque foi mediante a estes sofrimentos que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas, sofrendo Ele mesmo em nosso lugar, para que nós todos fôssemos justificados pelos méritos dele e pudéssemos agora ouvir a tua doce voz. Fala-nos neste momento, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós meditamos sobre o Evangelho da Cruz. E hoje vamos meditar sobre outro aspecto que a cruz nos mostra. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas e quando se é o motivo do escárnio? O que fazer? Qual deve ser a nossa reação? Vez por outra, nós somos lembrados pelas Escrituras que nos esquecemos o quão intenso foi o sofrimento da cruz. E nós não podemos nos esquecer disso, porque é por meio destes sofrimentos que o povo de Deus foi salvo. Nós sabemos que não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas Cristo foi o motivo do escárnio. E nos parece que muitas vezes esquecemos desta
impactante verdade. Como na semana passada meditamos sobre a cruz, mas o evangelho da cruz hoje, nós vamos ver o sofrimento da cruz. É o tema central da mensagem de hoje. O sofrimento da cruz envolve, do verso 16 ao verso 21, tortura. Do verso 22 ao verso 26, crucificação. E do verso 27 ao verso 32, insultos. Tortura, crucificação e insultos. Este é o sofrimento da cruz, que pela graça bendita do nosso Deus, nenhum de nós precisará passar. Porque Cristo já passou. Agora, fica sempre o alerta para dois grupos. Aqueles que creem estão libertos deste sofrimento. Aqueles que não creem passarão a eternidade sofrendo os horrores, sem a presença e sem as bênçãos do nosso Deus. Então, diante do sofrimento da cruz, que eu e você terminemos o culto de hoje mais cônscios da nossa necessidade da cruz e, ao mesmo tempo, a seriedade que é viver a vida do Evangelho. Vamos ao texto? O texto nos ensina que Jesus foi crucificado em meio à zombaria, blasfêmia, insultos, tanto dos judeus como dos gentios, vivendo a vontade do Pai para a salvação do seu povo. O que é curioso é que estes atos realizados aqui devem causar em nós aquele sentimento de asco, mas também um sentimento, às vezes, de ira, de tal maneira que o Senhor Jesus Cristo foi tratado naquele lugar, naquele dia. Só que o cristão precisa saber e se lembrar de que tudo isso aconteceu segundo a vontade do Pai. Se você se lembrar, no jardim do Getsêmani, Jesus pediu para passar esta hora dele, para que ele não passasse por este momento, de sorver sobre si o cálice da ira justa e santa de Deus. Então, ao mesmo tempo em que nós olhamos e somos impactados por estas cenas, o nosso coração precisa jubilar no fato de que Cristo foi obediente até o fim. E mesmo sofrendo estas coisas, isto era parte da vontade de Deus para o seu povo. E somente Cristo poderia nos substituir nesta ação. Olhando para este texto também, e aqui eu vou tomar as palavras de um irmão nosso chamado William Hendrickson, porque eu até tentei escrever algo melhor, mas ele foi melhor do que eu. Quando nós olhamos para esse texto e vemos a condição que a queda traz sobre os homens, e ele diz o seguinte: quão obscura é a mente do homem, quão depravado é o coração do homem. Uma crueldade infernal é demonstrada aqui nesse texto. O sadismo sem limite triunfa. E que triunfo vazio! Um triunfo que torna a alma do triunfante mais miserável do que nunca. Quão fiel é a palavra do Senhor! O que tinha sido profetizado está sendo cumprido. Salmo 22, como nós lemos na liturgia, Isaías 53, como lemos no domingo passado, Marcos capítulo 10, verso 34. Esse próprio fato deve ter trazido conforto ao coração e à mente de Cristo. Quão eternos são os propósitos de Cristo. Ele sofreu tudo sem reclamar. Ele fez isso porque sabia que estava realizando a obra do Pai e lhe deu para fazer. Porque a nossa vida só tem sentido por causa desta obra de Cristo. Ele que se tornou pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Um simples ato de açoitar e levar para a crucificação foi tornado num momento de puro sadismo, num momento de crueldade total. Veja o texto que está diante de você. O versículo de número 16 demonstra que os soldados levaram Jesus para dentro do pretório e reuniram
todo o destacamento. Meus irmãos, o sofrimento da cruz demonstra que Cristo foi torturado durante horas. Se você se lembrar, Jesus está sob a custódia de Pilatos há bastante tempo, pelo menos algumas horas. Porque depois de ser entregue pelo Sinédrio, no início do capítulo 15, agora Cristo fica sob a custódia do Império Romano, através do governador Pôncio Pilatos. E os outros evangelhos nos mostram que esse tempo durou um pouco além da conta, porque ao saber que Jesus era de uma região de Israel, Pilatos pega Jesus e manda para Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. E depois Pilatos ainda interroga Jesus mais uma vez. E aí, só então aí é que ele passa para esta cena do pretório, para ser preparado para a crucificação. E que preparação era esta? Nós vimos na semana passada, açoites. Já como preparação para desidratar o condenado, para ele já ir cambaleando para a cruz e não sobreviver longo tempo pregado ali. Então, naquele lugar, geralmente, este pretório, e era costume dos impérios antigos, dominar em províncias. E no palácio onde o rei que foi dominado vivia antes deste avanço, é que era montado o palácio do governador da província. Então, Pilatos está num dos palácios de Jerusalém, muito provavelmente no palácio de um rei anterior. E aí é ali que todo o destacamento é reunido. Meus irmãos, a palavra que aparece para nós é a palavra que não aparece para nós na tradução do português. Quando você lê no verso 16, destacamento, é a palavra que aparece em outros evangelhos, a palavra coorte. A palavra coorte indica um destacamento do exército que poderia variar entre 500 e 1.000 soldados. E estes, de 100 em 100, eram repartidos. Daí vinha a função do centurião. Um deles até se converteu ao evangelho, nós lemos em Atos capítulo 10, o Cornélio. Mas note que era muito soldado neste momento. Porque às vezes a gente pensa que são poucos. Os filmes, às vezes, até mostram poucos soldados, porque pagar muito figurante deve custar caro. Mas entre 500 e 1.000, pode estabelecer uma média, vai ser muito do mesmo jeito. E ali todos eles reunidos. Claro que um ou outro deve ter tomado as frentes, mas no momento em que eles passam diante de Jesus, se ajoelhando e sendo sarcásticos com Jesus, dizendo salve rei dos judeus, muito provavelmente todo o destacamento fez isso. Quanto tempo isso durou? Vamos nos lembrar que Jesus já havia sido açoitado. Mas o texto nos mostra que algo que era para ser prático se tornou uma cena de filme de terror por causa do coração pecaminoso, sem limites. Era para ser uma brincadeira, talvez, para eles, ou só mais um condenado. Mas eles levaram as últimas consequências, porque ouviram dizer que aquele poderia ser o rei dos judeus. Esta expressão, esta frase, transtornou o coração deles. E então eles fazem tudo isso que vocês leram. Versículo de número 17. Vestiram Jesus de púrpura. A púrpura era uma cor, ou é uma cor parecida com o violeta que nós conhecemos, extraída de carapaças de alguns moluscos. Era algo caríssimo. Ter uma vestidura púrpura ou tinta de púrpura era só para quem tinha bastante dinheiro. Tanto é que eles colocam em Jesus e depois tiram. Ele não é levado para a cruz com aquela vestimenta. Era muito caro. E então, como quem de fato está coroando um rei, eles lançam este manto de honra e caríssimo sobre Cristo. Por isso que eu disse,
a coisa aqui foi exponenciando no terror. Jesus foi torturado. Pastor, o senhor está minimizando o açoite? Não estou minimizando o açoite. Quem já apanhou de vara aqui tem uma mínima ideia do que poderia ser. Uma mínima ideia. Eu não estou minimizando o açoite. É que o que esses soldados fizeram foi muito além do que era para eles fazerem. Porque ouviram que Jesus era o rei dos judeus. Mais do que colocar a púrpura em Jesus, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Mais do que isso, eles batiam na cabeça de Jesus com aquela coroa de espinhos. Cristão, lembre-se de que no dia glorioso do retorno de Cristo, não veremos apenas as marcas das mãos e dos pés, veremos as marcas da coroa de espinhos também. Lembre-se disso. Cristo foi torturado e os pecadores verão no dia final. A Escritura diz que todo olho verá o retorno de Cristo, até aqueles que o traspassaram o verão. Esta tortura tornou a própria crucificação, que era algo horrendo, ainda pior. Cristo, então, coroado pelos homens, com as ferramentas e com as ideias dos homens, depois de tudo isso, ainda foi escarnecido por eles. Versículo de número 20. E só então foi conduzido à cruz. Note que para servir ao Senhor e fazer a vontade do Pai, todos os passos de Marcos 15 nos mostram Cristo sendo levado, Cristo sendo conduzido para cumprir o que o próprio Cristo disse. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade para reavê-la. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e foi sendo guiado por este horror todo. Então, o sofrimento da cruz de Cristo mostra que ele foi ridicularizado, ele foi torturado pelos guardas romanos. Ele já sabia e ele já havia sofrido muito pelos judeus. Lembre-se, no início do capítulo 15 e no finzinho ali ainda do 14, os próprios judeus do Sinédrio batiam muito em Jesus, cuspiam em seu rosto. O Evangelho de João ainda traz a informação de que após Cristo ter passado por toda esta sessão de tortura, Pilatos o reapresentou ao povo, coberto de púrpura e com a coroa de espinhos, dizendo que não havia encontrado mal nenhum em Jesus. Pilatos, como a gente diria em São Paulo, teve a manha de fazer isso. João capítulo 19, do 1 ao 16. Depois, ele entra com Jesus de novo. E aí, então, Jesus é conduzido à cruz. O verso de número 21 mostra que aparece um homem, destes que aparecem para deixar a cabeça dos investigativos bíblicos girando e girando sem fim. Quem é o Simão Cirineu? Eu só tenho essa resposta do verso 21. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. O pastor vai falar mais nada? Não sei. Eu vou fazer a mesma amarração que os nossos irmãos do passado vêm fazendo ao longo do tempo. Você que tem uma Bíblia que tem referências cruzadas, vai ver que no nome de Rufo há uma nota de rodapé, uma referência cruzada, porque é possível que este Rufo tenha se convertido um tempo depois, entre os romanos. E há uma evidência interna do próprio texto. Por que será que Marcos colocou o nome deles aqui? Eles são conhecidos dos primeiros leitores do Evangelho. Você precisa lembrar também que Marcos escreve ouvindo muitos relatos do apóstolo Pedro. Marcos, de Roma,
E Rufo estava em Roma, porque na carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 13, vai aparecer um Rufo citado lá, bem como ele e sua família. Alguém que muito provavelmente, aqui eu acompanho meus irmãos que já escreveram muito sobre o Evangelho de Marcos, pode ter se convertido a partir do relato de seu próprio pai. Mas vamos adiante, porque a crucificação ou o sofrimento da cruz mostra não apenas a tortura, como a própria crucificação. Diz o versículo de número 22, meus irmãos, que Jesus foi levado para fora, para um lugar fora do centro de Jerusalém, a um lugar chamado Lugar da Caveira. E assim também, mesmo que eles não soubessem o que estavam fazendo, ou nem tivessem na cabeça a extensão de suas ações, até fazendo isso, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Se nós lermos Êxodo 29, do verso 10 ao verso 18, e todos os versículos subsequentes, Deus dá a orientação de que quando um novilho fosse apresentado como oferta pela culpa do pecado, a carne dele deveria ser queimada fora do acampamento do povo de Israel. Meu pai uma vez escreveu uma música e dos trechos é: eles não imaginavam que estavam ferindo o Salvador. E talvez eles nem tivessem toda a ciência. É claro, se eles tivessem toda a ciência, eles estavam sendo atingidos pelo Espírito Santo e eles não fariam mais. Mas eles não tinham a noção da extensão de todos os seus atos e aquilo que eles estavam fazendo com o Messias prometido e o Salvador do mundo. João Batista disse sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não salva só os judeus, mas também os soldados romanos. A obra de Cristo é extensa por causa da realidade de todo o universo. Cristo, então, é crucificado. Deram a ele mirra misturado com vinho. E dois aqui. Um deles é que esta bebida misturada servia de anestésico. Lembre-se, Jesus já está sendo torturado há muito tempo. Mas ele não tomou, porque ele já havia prometido, e nós relembraremos isso daqui a pouco, que ele não tomaria vinho até o dia em que ele bebesse novo com o povo dele no reino de seu pai. Não é à toa que ele não experimentou deste vinho misturado aqui, cumprindo mais uma vez as suas promessas. Então, verso 24 nos diz que crucificaram Jesus. E agora, nem mesmo as suas próprias vestes ele as tem. Ele foi despido e as suas vestes, como nós lemos na liturgia no Salmo 22. E eu queria que você lesse o Salmo 22 hoje de novo ao longo do dia, depois da celebração do Dia das Mães, depois que você voltar do cochilo do almoço. Tome um tempinho para ler de novo o Salmo 22. Como ele é de fato messiânico ou profético, como disse o diácono Márcio aqui. O crucificaram, tornando Jesus maldito. Deuteronômio 21, 23 vai dizer: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Tudo isso, meus irmãos, horrendo diante dos nossos olhos. Cruento, sanguinário, mas cumprindo a vontade do Pai. O sofrimento da cruz de Cristo mostra que ele foi fixado numa cruz, sem motivo real. Ele também foi motivo de insulto e de calúnia. E esta obra mostra que o sofrimento de Cristo serve como substituição para pecadores eleitos de Deus, para salvá-los da morte eterna. E a partir do verso 22, nós temos mais uma questão. Sobre a cabeça de Jesus havia uma placa e a acusação dele estava escrita ali. Como de costume era feito nos crucificados. A acusação sempre estava diante das pessoas, porque elas passavam e viam o que levou aquela pessoa à cruz. Mas no caso de Jesus, o que estava escrito?
o rei dos judeus. Era a única coisa. De todo o interrogatório feito por Pilatos, a única coisa que foi ouvida é o rei dos judeus. Na semana passada nós lemos, Jesus chegou na presença de Pilatos e a primeira coisa que ele perguntou foi: tu és rei? E aí Jesus falou: tu o dizes. E as outras coisas? Jesus ficou calado. Era a única coisa de acusação contra Jesus. Que injustiça. E não tinha ninguém para substituir Jesus, porque ele estava nos substituindo. Não havia ninguém para tirá-lo dali. E como ele mesmo foi insultado, como você lê aí comigo agora, a partir do versículo 29, blasfemavam dele, balançavam a cabeça, como quem diz: salvou os outros, não consegue se salvar. Você que edifica o santuário e o destrói em 3 dias, que dozinha. Não tem poder para cumprir o que fala. E assim muitos fizeram. Quem passava, os sacerdotes e os escribas, e até quem estava crucificado com ele. É para acabar. Até quem estava ali por motivo, incluindo aquele que o Espírito Santo vai atingir minutos depois. Ao ponto de fazer aquele homem que estava insultando Jesus dizer: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas enquanto o Espírito não atingiu aquele coração, ele abria a boca para falar coisas contra o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi fixado naquele lugar. E algumas das afirmações que eram ditas ali eram verdadeiras. Veja comigo o que estava sendo dito no versículo de número 29. Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Isso é verdade. Eles não estavam conseguindo perceber isso, mas isso era verdade. Que mais que disseram? Versículo de número 31. Salvou os outros. Sim, ele salvou mesmo. Mas aí eles sempre adicionavam: salva-te a ti mesmo. E ele não precisava de salvação. E aquele não era o momento de descer, porque ele estava salvando os outros. Jesus não desceria dali. Por nada. Jesus não mandaria um raio ali naquele momento para destruir o templo. Naquela hora, não. Não era o momento de fazer aquilo, era o momento de cumprir a vontade do Pai. Jesus sequer sentiu a tentação naquele momento, porque a tentação já tinha sido vencida no jardim do Getsêmani. Aqui ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não era para descer, porque a obra estava sendo realizada. Mas as coisas que eles disseram, em parte, eram verdade. Muitas afirmações procedidas de um coração ou precedentes de um coração totalmente pecaminoso. O sofrimento da cruz mostra essa tortura, mostra a crucificação e mostra também os insultos que foram lançados contra Jesus. Versículo 32, eles diziam: desça da cruz e aí a gente crê. Desce agora e a gente crê. Mas não era para ser isso. O próprio Cristo disse a Nicodemos, em capítulo 3 de João: do modo como o Filho do Homem, Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tinha que ficar na cruz até o fim. Este é o sofrimento da cruz de Cristo.
Irmãos, caminhando para o fim, as aplicações de hoje são diferentes. São algumas perguntas. Porque ler esse texto, estudar esse texto, e os seus semelhantes, Mateus e Lucas, bem como o relato que existe no Evangelho segundo João, é muito desconfortável. E ler isso fora do período da Páscoa é mais desconfortável ainda. Porque na Páscoa você já está com aquele sentimento. É a Páscoa mesmo. Talvez você já viu alguma procissão perto da sua casa. Esse ano não fizeram, mas no outro, 5 da manhã, andaram a Quarta Avenida inteira com uma Kombi. Um som alto. Eu fui acordado com aquilo lá, eu sei lá o que era. Aí depois eu vi o que era. Mas tratar disso fora da Páscoa, isso mexe com a gente. Tem que tirar a gente do lugar de conforto. Então, aqui vão algumas perguntas. O que a crucificação de Cristo significa para você? Mas pense bem, e eu vou te ajudar a pensar. Talvez após revisitar esse texto, você tenha respostas mais assertivas e esteja sentindo o peso destas imagens aqui. Porém, o que a crucificação de Jesus significou para você na semana que passou? Porque ela é o centro da nossa existência. É por causa do que aconteceu com Cristo que nós temos vida com Deus. Você precisa se lembrar do peso da crucificação, que não é levado sobre você, mas sim foi levado por Cristo. Não é para você se sentir culpado, mas é para que você saiba que existiu a oferta da graça e que as suas atitudes, os seus pensamentos, muitas vezes, são uma afronta a toda a graça que você recebeu na oferta de Cristo na cruz. Então é neste sentido que eu faço a pergunta. O que a crucificação significou para você na última semana? O quanto, meus irmãos, nós levamos em conta o sofrimento substitutivo de Cristo por nós, em nossa tomada de decisões, nas ações que praticamos ao longo dos dias, nos acordos que nós firmamos, nos pecados que cometemos. Mesmo tendo crido em Jesus, não estaria você, não estaria eu, nos unindo aos soldados blasfemos para ridicularizar a obra de Cristo muitas vezes? Não dá mais para viver, meus irmãos, vida com reservas. Não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo para você ficar selecionando o que da fé cristã você quer para a sua vida. Não tem mais tempo. Se nós confiamos na graça do Senhor, que nos chama a um verdadeiro arrependimento e perdoa todas as nossas iniquidades, nós temos um livre acesso, não apenas para pensar o quanto falhos nós fomos na semana passada, e nem ficar com medo de quão seremos na próxima semana, mas nós precisamos nos arrepender continuamente das nossas ações, voltarmos-nos para o Senhor ou convertermos-nos ao Senhor novamente, enquanto nós contemplamos o sofrimento da cruz de Cristo que nos substituiu. Lembrar desse texto deveria fazer você pecar menos. Deveria. Porque Cristo foi torturado em seu lugar. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Do verso 13 ao verso 18, nós lemos o seguinte: quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados,
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Considere o sofrimento da cruz. Ele demonstra que Cristo foi torturado, crucificado, escarnecido, mas para substituir os pecadores amados por Deus antes da fundação do mundo e possibilitar a todos estes salvação eterna. A graça de Deus é estendida a nós, porque Cristo foi fixado naquela cruz. Nós somos alvo do amor de Deus, porque Cristo foi preso àquela cruz. E de lá não desceu, enquanto não estava tudo consumado, para que o povo dele pudesse ter a salvação firmada e de maneira plena viver uma vida eterna diante de Deus.